Eu sei que você fica se perguntando, será que o Silvio Santos vai voltar? Né? A maioria de nós, né, cresceu vendo o Silvio Santos ali, principalmente no domingo, né, na época que não tinha internet, né, onde todo mundo procurava ali na TV uma distração e muita gente ficava ali no topa tudo por dinheiro, as pegadinhas e tal. Então, o Silvio Santos virou quase uma entidade na TV, né? E todo mundo se pergunta, será que ele aposentou, parou de vez, vai voltar? A filha dele, a Cíntia Bravanel, participou de um podcast, né? E aí ela respondeu algumas situações e a principal que chamou a atenção foi essa daqui que dá para até a gente refletir, né? Envelhecimento, né? Envelhecer é inevitável, né, gente? Eu sei que muita gente não quer envelhecer, porque envelhecimento lembra um caminho que também é inevitável, que é a morte, né? E a gente não gosta de pensar muito nesse processo e muitas vezes realmente é complicado, né? E a Cintia Bravanel falou o seguinte, né? Falou assim, olha, o meu pai, o Silvio Santos, ele, ele, ele até quer muitas vezes voltar a apresentar programa, mas ele sente a limitação da idade, né? Dores, não tem mais aquele mesmo pique. Então, assim, às vezes ele acompanha. Ela falou assim, ela deixou bem claro, ó, ele acompanha o SBT, ele ainda faz parte das decisões, tal, mas, cara, é inevitável a idade, né? 93 anos. Apesar que o Ari Fontoura tá com 92 para 93, tá fazendo novela agora na Globo, né? E o Silvio Santos sempre foi um cara muito ativo. Ele ficava apresentando programas aí, ficava 5, 7, 8, 9 horas em pé. Muitas vezes mais do que os jovens aguentam. Mas a filha explicou: olha, ele tem vontade muitas vezes, mas aí a natureza que ele não tem controle de controlar explica para ele que não tem como, né? Muitas vezes ele tem essa vontade, mas não tem como, né? Ir para uma emissora, ficar algumas horas em pé e ter a mesma memória. Uma coisa que incomoda ele também é não ter aquela mesma memória, né? De lembrar o nome das pessoas, de lembrar os quadros. Isso também gerou incômodo para ele. Parece que isso também foi um dos motivos que ele decidiu se afastar. Ele chegou a gravar um programa um tempo atrás, mas a memória dele não é mais a mesma. Isso incomodou ele, né? E a filha dele, a Cintia Bravanel, falou no programa, lá no podcast de outra apresentadora da SBT, que eu esqueci agora, que ele reclama disso mesmo. Ele falou assim, olha, eu não gosto de envelhecer é chato, eu sinto dor em tudo que é lugar. Mas ela também deixou bem claro que a hora que ele realmente sentir aquela vontade mesmo, incontrolável, de querer voltar, ele volta, né? O SBT é dele. Se ele quiser gravar um programa, um domingo, do Silvio Santos, ele vai gravar. Mas assim, e ela fala também uma coisa que é assim, quando ele veste aquele terno, põe um microfone, que é basicamente o uniforme dele, ele fica extremamente animado, né? Mas hoje em dia ele fica de boa em casa, deitado, troca ideia com todo mundo, né? E é aquela parada, cara, envelhecer é realmente complicado, né? A gente pensa muito nesse processo de envelhecer, de se sentir limitado, né? Não tem mais aquele pique, aquele físico, vem aquelas reflexões, como a vida passa rápido, se a gente deveria aproveitar mais nosso tempo de outra forma, né? A gente só pensa no quanto a vida é importante, no quanto o tempo é precioso quando a gente atinge uma certa idade, talvez a gente poderia pensar nisso enquanto é jovem. E o Silvio Santos passa por esse processo e representa esse processo, né? 93 anos ele vai fazer agora. É um cara que muita gente conhece, que todo mundo acostumou a ver por muitos e muitos anos, né? Então ele representa tudo isso também. Então as pessoas quando olham para o Silvio Santos, olham também e refletem sobre essa ideia de tempo, de limitações, de como o tempo passa, do que a gente já poderia ter feito, fez. E assim, eu acredito que ele deve ter feito muita coisa na vida, né? Deve ter aproveitado bastante, né? E a filha falou, olha, ele acompanha bastante as coisas que acontecem no SBT, dá opinião, mas é a natureza, gente. Ele não tem mais o mesmo pique e as limitações da idade que vai acontecer com todos nós, né? Estão batendo na porta. É uma natureza que ele não pode controlar, né? A gente não pode controlar isso, né? O avanço da idade, as limitações que a idade põe, né, e as consequências disso tudo. Mas ela deixou bem claro que ele não está aposentado, uma coisa que ela reforçou, né? O Silvio Santos não está aposentado, mas está numa férias prolongadas aí e que não tem tempo para acabar, né? E quando ele tiver que voltar, eu acho que muita gente vai gostar, porque querendo ou não, ele é um cara que marcou aí a geração
de muitas pessoas e tá bem vivo na memória, assim, quando a TV era a nossa única totalmente distração. Então foi a entrevista que ela deu no Podpah, de uma apresentadora do SBT que eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar depois, a gente trouxe essa história para você.